existem várias brechas que são exploradas pela publicidade, especialmente aquela publicidade dirigida ao público infantil, mas em relação ao marco regulatório das comunicações. O Brasil está atrasado em 80 anos em relação aos Estados Unidos e à Europa, que já tem marcos regulatórios que são renovados periodicamente para dar conta das novas tecnologias, etc. O Brasil não tem nada. O Brasil tem uma lei que vai completar, nós vamos festejar em 2012 o cinquentenário da Lei de Radiodifusão. É de 1962. É a mesma lei que era da época que estava chegando o videotape, que a televisão era em preto e branco, é a mesma lei da TV digital. E numa sociedade culturalmente que mudou. Então eu acho que é importante que um partido político como o PT assuma esse debate e leve para a sociedade essa discussão, porque infelizmente a sociedade é muito mal informada a respeito. Há uma distorção brutal da mídia em geral, chamando qualquer tentativa de regulação de censura. O que é absolutamente inverídico, e eu acho que o trabalho de um partido político como o PT é desconstruir essa imagem negativa criada pela mídia em relação à democracia, em relação à democratização dos meios de comunicação. Por que você acha que isso acontece? A falta de discussão sobre o assunto, sobre a questão da comunicação, e quando se levanta esse debate, essa acusação de tentativa de censura. Por que isso acontece? Olha, porque a sociedade brasileira, infelizmente, ela praticamente, a maioria absoluta só se informa pela televisão, só se informa. Não adianta eles falar da internet, falar dos meios alternativos, falar de jornal, falar de mídia sindical. Isso é muito pouco, se você comparar ao poder da televisão, que está em 95% dos domicílios brasileiros. E a televisão não dá essa informação. Você acha que a televisão vai falar da concessão, que ela é uma concessão pública, que tem começo, meio e fim? Não, você sai na rua e pergunta para o cidadão de quem é aquela televisão, ele vai dizer que é do Silvio Santos ou da família Marinho, quando não é. Aquilo é uma concessão outorgada pelo Estado em nosso nome para um uso com um determinado período, de uso. Então é muito difícil você levar esse debate para a sociedade devido a esse bloqueio dos meios de comunicação.
relatório da Unesco, Agência da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, lançado na semana passada, apresenta 3 estudos sobre a regulação da mídia. Eles mostram comparações do quadro brasileiro com marcos regulatórios bem-sucedidos no mundo e são taxativos ao definir que regular é fortalecer a liberdade de expressão e não o contrário, uma posição sólida da Unesco sobre o tema. Outra proposta é a de que os conteúdos jornalísticos devem ser submetidos a uma estrutura autorregulatória sólida, com regras transparentes e com meios para que a sociedade se manifeste caso estas regras não sejam cumpridas. No estudo principal do marco regulatório, as principais questões abordadas são a necessidade de uma agência reguladora independente, regras mais claras e mais transparentes sobre as concessões, uma discussão forte sobre o conteúdo local, regional e brasileiro e também regras mais explícitas sobre concentração de propriedade e propriedade cruzada. Esses estudos, como eu salientei, trazem uma comparação muito forte com outras democracias. Não há dúvida que a revolução tecnológica atropelou normas, leis, etc. E que é preciso mesmo a regulação. A regulação da mídia não é nenhuma novidade em outros países, como mostra de Londres o correspondente Cílio Bocaneira. O que esse documento da Unesco, esse estudo, demonstra é que regulamentação da mídia existe no mundo inteiro. Existe um debate histérico que tenta identificar ou igualar a regulamentação da imprensa com censura, com ofensa à liberdade de opinião. São duas coisas separadas e resvalar por esse caminho aí não vai acrescentar uma boa discussão sobre a importância da mídia na sociedade democrática. Aqui mesmo no Reino Unido existe regulamentação da mídia eletrônica e da mídia escrita também. Da mídia eletrônica existe um órgão chamado Ofcom, que regulamenta os órgãos de televisão e de rádio, e para controlar não só, por exemplo, horários de programa, mas também, por exemplo, abuso de comerciais em programação infantil, digamos. E existe também no Reino Unido um órgão de autorregulamentação da imprensa escrita, a Comissão de Queixas contra a Imprensa. Qualquer cidadão pode apelar a essa comissão, reclamar, e o suposto abuso da imprensa, se for julgado dessa forma, de que houve realmente abuso, o órgão de imprensa, a imprensa escrita, é obrigada a publicar as conclusões dessa comissão. E quanto, por exemplo, a comparação com os Estados Unidos, onde não há, é uma sociedade mais liberal, onde não há regulamentação da imprensa escrita, de fato não há, porque a Constituição americana proíbe, mas há na mídia eletrônica. A Comissão de Comunicação Federal, a FCC, controla, regulamenta a mídia eletrônica e frequentemente pune emissoras de rádio e televisão com a pura cassação por abuso da licença obtida publicamente.